esclarecimento. Doutor Miguel, em 2000, a respeito, eu queria lhe fazer uma pergunta, né? Porque já houve até muitos questionamentos do gestor presidente me chamando de corrupto. A gente não chama ele de corrupto, né? Dizendo que há corrupção. Mas veja, se os dízimos são depositados na urna, né? E em 2014, está aqui a denúncia, eu quero fazer uma pergunta ao doutor Miguel aqui, que é o nosso advogado. 2014, 3 pastores envolvidos na destinação de R$50 mil, 2014, para a campanha política, 2 presbíteros, porque deram o nome para figurar como aqueles que doam, né? Para a campanha, como doadores. Então, quais foram os 3 pastores? O pastor presidente, que autorizou, o primeiro secretário, que veio em nome do presidente, pedindo esse dinheiro da igreja, e o tesoureiro, que entregou, mesmo sabendo que era política. Isso pode ser chamado de quê, doutor Miguel? Eu posso dizer, veja, é crime eleitoral. Isso é crime eleitoral. Mas é corrupção? Não, não é corrupção, é crime eleitoral. Crime eleitoral é uma outra situação, entendeu? O que você está falando também é uma parte de improbidade administrativa do gestor. Porque você sabendo que a doação de dinheiro da igreja se constitui crime, então você sabia do resultado, sabia que aquela prática era uma prática condenada, inclusive está sob objeto de inquérito policial. Então, essa questão dessa prática, Josué, está ainda em fase de apuração. Acho que possivelmente vai sair aí o relatório e vai para a justiça julgar. A questão é, em todos os depoimentos que o pastor presidente deu, inclusive nesse ato, nesse acordo de não persecução penal, ele sempre diz: eu não tenho nenhum envolvimento em política. Ele diz: eu não indico nem emprego ninguém diz, nos gabinetes. O senhor fala, eu quero mostrar aqui. Ele não nos tem gabinetes. Nenhum envolvimento em política, né? Eu não indico ninguém em gabinete. Ele disse isso claramente, isso na frente das autoridades. Ele disse isso. Eu não indico ninguém. Eu não sei nem onde ficam os gabinetes desses políticos. Eu nunca indiquei. Aí você vai na relação dos funcionários do gabinete, só tem gente da igreja, filho de pastor, pastores, inclusive irmã da esposa do filho dele. É o seguinte, a gente aprendeu a escutar as mentiras, e a mentira, Josué, por tantas vezes dita, as pessoas podem pensar que é verdade. Essa mentira se altera em verdade. Então, a prática dele é tão usual nesse aspecto que ele, diante do juiz, contrariando uma testemunha compromissada, porque você vê que no depoimento dele, ele não foi compromissado de dizer a verdade, porque senão ele estaria respondendo a um processo crime de falso testemunho. A testemunha compromissada, a testemunha dele, não foi minha testemunha. A irmã Gemima era testemunha dele, disse: existe sim um projeto político na igreja chamado Projeto Cidadania, em que os políticos da igreja vão, eu digo assim, garantir que práticas, aí ela citou como exemplo casamento de homossexuais. Então, esses políticos da igreja estão lá para garantir que essas teses não passem e passem, no caso, a obrigar a igreja a fazer esse tipo de situação. Ele disse, Josué, quando eu perguntei: o senhor conhece algum projeto político da igreja? Você podia esclarecer esse projeto de cidadania? Ele disse para todo mundo ouvir, Josué: eu não conheço o projeto Cidadania. Um homem que instituiu o projeto, um homem que montou o projeto, um homem que deu sustentabilidade a esse projeto, o criador, é aquilo. O filho, naquele momento, estava feio. Era feio o filho. Então, aquele filho não é meu. Se o filho ali, naquele momento, viesse lindo, aí era dele. Você está entendendo? Um mentiroso age dessa forma. Ele age conforme as conveniências. Então, você pode observar os depoimentos dele no juizado,
no Ministério Público, na Justiça, sempre ele mente. Ele chegou na frente de todos dizer que os documentos que ele assina, ele não lê. Ele entrou com uma representação para demitir Giovanni. Ele disse que não sabia o que estava assinando, uma representação de um quilate daquele, uma representação poderosa daquela para que o cara perdesse o emprego, e ele dizer que assinou sem saber o seu conteúdo. Isso é uma vergonha, é mentira. Josué, isso é uma mentira. Como é que um homem com o poder que ele tem assina documento em branco, Josué? Me diga, se sustenta isso? Não se sustenta, é mentira. Tudo que vem da boca dele é mentira, inclusive as pregações. Exatamente. Tá. Aí eu pergunto, doutor Miguel, como é que o Espírito Santo de Deus atua num pastor presidente, Josué, que vai à tribuna da igreja, na Santa Ceia, e faz questão de dizer: esse aqui é o irmão que eu apoio. Porque ele disse isso numa reunião, inclusive até numa reunião das irmãs também do Círculo de Oração, quando ele deu a oportunidade para o irmão pregar, que é até amigo de Giovanni Cardoso, né? Gostava muito de Giovanni lá em Garanhuns, que é o pastor, parece-me que Ângelo, né? Não sei se é Ângelo ou é o... Não, o pastor lá de São Lourenço da Mata, né? O pastor lá que está na... É o que brigou muito com Giovanni. É. Aquele pastor lá... O amigo de Giovanni Cardoso. O amigo... O Cândido de Freitas, quando pregou. Então, o pastor presidente fez questão de dizer assim: olhe, tem que votar. Você tem que saber em quem vai votar. Quer dizer, cometendo um crime. E que eu achei interessante, que recentemente, numa eleição passada aí, ele e a esposa dele. Aí olhou para o político assim: olha, nós apoiamos esse político aqui. Aquilo ali, meu irmão, que você fez, entendeu? Aquilo ali que você fez, nunca você deveria fazer aquilo, porque você não precisa disso. Você ganha 200 mil reais ou mais do que isso aí. Você ganha mais do que o presidente da República. Seu salário, mais de 100 salários mínimos. Você não compra nada, você não compra peixe, você não compra carne, porque até a feira, eu fazia feira para sua casa com dinheiro da igreja. Era mesmo, meu irmão? Eu pegava o dinheiro do Templo Central e ia fazer a sua feira, comprar a sua fruta, água, luz, telefone, tudo pago pela igreja. E ainda você ganha 200 mil sem pagar nada, seu dinheiro é livre. O dinheiro que você ganha, presidente da IADPE aqui de Recife, presidente, o seu dinheiro é livre. Josué, você pensa que o pastor vai para a feira comprar alguma coisa com a sacola? Não. Os empregados da igreja, que são pagos com o seu salário, viu, irmão, vão para a feira. E não pode ser uma feira, essa aí de popular, não. Tem que ser aquela feira de primeiro mundo. Igual aquela de São Paulo, que você paga num caqui R$80. Aí você vai lá e compra as melhores frutas, as melhores delícias. Tudo de bom com o seu salário. Aí você precisa de político? Não. Quem precisa de político sou eu, é Josué, às vezes que a gente tem uma rua para calçar, né? Tem uma demanda, né, na região que a gente mora, precisando de fazer um esgotamento sanitário, aí você pega, se utiliza dos gabinetes dos deputados, aí você vai agora na Assembleia Legislativa, você pode ir na Assembleia Legislativa. Veja lá muita gente com a característica de crente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ali da Cruz Cabugado, número 29. Você vai lá ver filho de pastor, meu amigo, assessor de deputado federal, ouvindo toda a conversa, ouvindo todas as tramas. Quando eles estão bebendo cachaça, porque eles são crentes lá no Templo Central. Mas quando eles estão bebendo cachaça com meus amigos que não são crentes, eles contam tudo para mim. Emanuel, eu tive com um filho do pastor fulano de tal, deputado federal. Olha, desculpa, tudo é tratado ali. Olha, arruma um emprego para fulano, que é filho do pastor lá do sertão. Arruma um emprego lá, porque tem cargo de confiança. São quase 4 mil cargos de confiança aqui, só no estado, Josué. E isso
o pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que diz que não conhece nada de projeto de cidadania, ele pede emprego literalmente. Ele disse que nunca foi pedir favor, ele mente. O presidente da igreja de Recife é mentiroso. Claro que quando eu estou no tribunal, irmão, na hora na frente do meritíssimo, eu tenho que usar uma palavra assim mais elegante. O pastor presidente está faltando com a verdade. Mas aqui no podcast, não pode expressar. Você diz tudo. Eu digo o que ele é, você é um mentiroso. Olha, Você não tem coragem de vir aqui. E falando de despesa, pastor Emanuel, nós fomos almoçar agora ali, né? Próximo ao shopping, e encontramos um irmãozinho. Quando ele nos viu, ele fitou os olhos assim na gente, disse, eu vos conheço, né? Mas entre as informações que a gente já falou aqui, ele disse o seguinte, que ele está desempregado, dirige Uber, que Uber normalmente, mesmo com emprego, as pessoas utilizam para complementar a renda. E uma pessoa, a pessoa que pegou o carro dele viu uma Bíblia, lembre-se que ele falou isso, mutabele é educado, se você é crente, disse, sou. De onde é? Da igreja de Ailton, é? Da igreja de Ailton, disse, meu irmão, quando ele vai lá, no restaurante... Não diga o nome do restaurante, não vou dizer não. Porque se você disser o nome do restaurante, é capaz dele não ir mais no restaurante e a pobre da empregada ser demitida. Mas diga que é um restaurante de luxo de primeiro mundo. Apenas olha... Eu sei que você não ia dizer. Meus pais e os antigos tinham um negócio de dizer, mato tem olho e parede tem ouvido. Você chega num lugar, você não conhece ninguém, mas as pessoas lhe conhecem. Já disseram, olha, o gestor presidente, isso há 4 anos atrás, vai lá na loja que eu trabalho e compra gravata de tantos e tantos reais, ternos, sapatos, é assim. E essa irmã que pegou o carro disse, olha, teu pastor vai lá, sabe quanto dá a conta dele? Ele repetiu. Quanto foi, que eu não quero nem dizer. 10 mil reais, um jantar, num dos restaurantes mais caros de Recife. É brincadeira, doutor? 10 mil reais, o pastor presidente, Ailton José Alves. Isso foi dito hoje. Pela ovelha dele, entendeu? Na hora do almoço. Ele quando vai nesse restaurante. Ailton, tu sabe qual é o restaurante que eu estou falando. Quando tu senta lá com o teu pessoal, dá 10 mil reais a tua conta, o jantar. E paga com certeza pelo cartão corporativo para o povo pagar. Dos crentes fiéis. Aí, dos crentes que contribuem. Aí o irmão dizendo assim, né? Disse, olha, e quando eu falo em casa, minha mãe me chama de endemoniado que eu estou me levantando contra o ungido do Senhor. Tá entendendo? Aí como é que pode um negócio desse, meu irmão? O dinheiro sagrado. A coisa é tão terrível que eu estava conversando ali com o pastor Emanuel, que esses desvios dessa direção têm trazido conflito, desarmonia, desagregação da família. A mãe, foi o depoimento dele, a mãe contra ele, a esposa combatendo ele, e ele estava aperreado. Então, quando ele começou a conversar com a gente, foi que a gente disse, irmão, é tudo história. Você sentou-se na mesa hoje aqui com a gente, que a gente ia passando direto para o primeiro andar, para dizer, olha, que você é uma bênção, Deus vai lhe abençoar. Se você não está passando por dificuldade porque você é contra isso, contra aquilo. Pelo contrário, a Bíblia diz o quê? Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então ele saiu já outra pessoa alegre, mas estava sendo chamado de endemoniado. É meio cabisbaixo. Eu não abençoo ninguém. Porque, na verdade, a bênção procede de Deus. Eu sei que tem muito pastor aí que gosta de abençoar. Vem aqui que você vai ser abençoado, não. Quem abençoa é Deus. Mas esse jovem, ele será abençoado porque ele tem, não é, a consciência de que a justiça é que deve prevalecer. Entendeu? Não se pode alimentar uma igreja que coloca no seu altar a política como sendo o centro das atenções. Isso é vergonhoso. Por isso que aquele depoimento que foi um dos primeiros depoimentos de Giovanni Cardoso e Sivaldo Freitas, que nós estávamos naquele dia no tribunal, quando o Giovanni dando depoimento sobre a desagregação familiar, Josué. Ainda hoje repercute. Repercute ainda hoje. Quer dizer, um jovem casado, moço, servindo a Deus, a esposa contra e a mãe contra.
por causa do presidente, da administração da igreja, Deus pedirá conta de você, meu irmão. Deus vai pedir conta de você, presidente. Dessa diretoria corrupta, suja, uma diretoria que deveria primar pela palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor quando levantou os profetas. Disseram a mim, todos vão morrer. Disseram que Emanuel ia morrer de acidente de carro. Disseram que Emanuel ia morrer de acidente de avião. Como se eu andasse de avião direto. Eu ando de avião uma vez ou duas por ano, quando posso. Eu não ando de avião direto como o Ailton. E quando anda com o seu? Com o meu dinheiro, pago com o suor do meu rosto. Quando eu tomo um café, não é nem no aeroporto, que o café de aeroporto é caro. Eu tomo geralmente na feira, quando eu saio do aeroporto. Mas o pastor Ailton, tomando um café lá em Londres, é pago com euro, que é pago com o dinheiro da viúva e do salário mínimo do aposentado. Doutor Miguel, isso é vergonhoso. E Giovanni disse que existe uma desagregação familiar. E Josué hoje foi testemunha quando desceu ali. Eu até perguntei a ele, tu crê em Deus, Josué? Sabe por quê? Porque estávamos tratando aqui de um assunto. E quando descemos para almoçar, Deus usou aquele jovem para ele. Porque Deus usa pessoas para confirmar. Talvez Josué dissesse assim, eu nem tenho mais vontade, que eu até... Eu orientei a Josué, não saia do lugar, não perca a sua postura, continue firme do mesmo jeito que você vem fazendo suas lives aqui no Pode Expressar, onde você for, continue com o mesmo procedimento. Um profeta não arreda enquanto Deus não age. O profeta, ele vai para a cova dos leões, mas é liberto da sanha do leão, porque Deus está com ele. Deus desvia o olhar do leão, como tem feito de você. Ah, mas vão morrer todos aqueles que tocam, como disse o pregador, aquele jovem pregador no Templo Central, que disse que eu ia pegar um câncer na boca. Quem vai pegar câncer na boca é você, que está rogando essa praga, para que nós, que somos servos de Deus, que falamos a verdade. Eu nem sou profeta, nem filho do profeta, Josué e Miguel, doutor Luiz Miguel. Mas o Senhor me tirou de após o gado e disse, vai e profetiza. Vacas de Bazã, Judite, você está aí fazendo essas capilaridades no seu rosto, no seu cabelo e na sua dentadura com dinheiro do povo. Vocês estão pagando caro pelas cirurgias plásticas dessa irmã, como disse o jovem lá no restaurante, fazendo ali aquele ajeitamento facial, lipoaspiração e tudo com o dinheiro da igreja, com o dinheiro sagrado. Isso nunca se viu. E é para dizer mais aos irmãos, eu não quero aqui errar, fui presbítero no tempo do pastor Leôncio e uma parte do tempo do pastor Ailton José Alves. E existe uma diferença muito grande. Os presbíteros dia de domingo, Josué, os antigos, os nossos pais, quando a campanha evangelizadora saía, muitos deles saíam no domingo à tarde para ver a campanha evangelizadora pregando o evangelho. Hoje, o que se vê é um coordenador de área, um evangelista, um presbítero no Shopping Center Recife, no Shopping Rio Mar, nos shoppings da cidade, passeando com suas madames, nem tirando o culto dia de domingo. É verdade. Isso nunca existiu na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Os homens eram dedicados, as irmãs do ciclo de oração, quando iam para um shopping, era muitas vezes no dia de semana com o esposo, hoje em dia é no domingo, porque não precisam cultuar mais a Deus. E agora... E quando não é isso, chegam no culto à noite, que eu observo, com o rosto meio inchado, de tanto passar o domingo à tarde dormindo. Exatamente. Não vai pregar o evangelho, não vai subir um morro, os valados, não vai se dedicar à oração. Outra coisa que eu achei interessante no Templo Central, dia de reunião do presbitério, a gente chegava cedo e lá que era oração, passávamos ali 1 hora, 2 horas orando, era aquela bênção, os irmãos chorando, era aquela alegria, as apresentações para obreiro, passávamos o ano todo orando, era aquela alegria. Hoje em dia, por causa de igrejas que abriram, a DCeara, Rede Esperança, a DJA, consagram um agressor, né? Agora consagram um agressor, um cidadão que agrediu um irmão que foi testemunhar a favor de um irmão nosso no tribunal, que estava sendo processado pelo pastor da igreja, agrediram o irmão, esse irmão foi consagrado.
Outra coisa, se consagra agora como se estivesse numa feira. Quem dá mais? A consagração do tempo central agora, irmãos. Não existe mais critério. Agora vamos ajuntar número. Porque a gente precisa vencer. Então vencer com a política, meu irmão. A igreja não precisa da política, não. A igreja precisa de Deus. Bendito seja o nome do Senhor.